Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Então, hoje vamos dar continuidade à lição. Vamos estudar a lição número 7. O título da lição é A Responsabilidade é Individual. Essa lição ela é muito importante porque ela é capaz de desconstruir algumas falsas doutrinas que, infelizmente, circulam no contexto cristão. Vamos cantar, vamos orar primeiro, falar com o Senhor e depois nós vamos cantar o hino. Som. Querido Deus e soberano Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, prontos para aprender mais de Ti, meu Deus. Eu te peço que o Senhor venha falar poderosamente ao coração de cada irmão que aqui se encontra, que essa palavra venha gerar uma grande transformação no nosso coração, meu Pai. Nos ensina conforme o entendimento verdadeiro, Pai, conforme a Tua vontade. Venha nos edificar, meu Deus, venha nos transformar, meu Pai. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Nos abençoa, Pai querido, com sabedoria, com graça e com revelação da Tua palavra, meu Deus, para que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença e que nós possamos também colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É o que eu te peço e já creio, Pai querido, que o Senhor vai fazer isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aqui os hinos sugeridos tem o hino 71. Deixa eu ver se eu conheço. Não conheço esse. Tem o 422, esse é bastante conhecido. Vamos cantar então. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. E eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor.
céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar, do céu tem das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, vamos aqui entrar na lição de número 6. A responsabilidade é individual. Texto áureo diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Eu gostaria de fazer a leitura diária com os irmãos. Eu gostaria que cada um abrisse a Bíblia em dessas leituras. Está aqui de segunda a sábado. Eu vou fazer a primeira, Deuteronômio 24, 16. E alguém abra na de terça, ou na de quarta, quinta, sexta, sábado. Em Deuteronômio 24, 16, diz assim: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Alguém abriu em Eclesiastes 12, 14? Amém. É isso. A leitura de sexta, de terça, ela fala que Deus trará juízo sobre cada pessoa individualmente, conforme as obras. As obras estão ocultas, sejam elas boas ou más. Ou seja, é por causa da obra individual. Deus ele não irá imputar o pecado do pai no filho, nem o pecado do filho no pai. Cada um é responsável pela sua própria vida. Leitura de 4, Jeremias 31, 29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se emborcarão. Amém. Esse versículo é um dos versículos mais importantes que nós vamos tratar nessa lição 6. O que significa? Eu acho muito interessante, porque lá fala que, pelo fato dos pais terem chupado uvas verdes, os dentes dos filhos que foram prejudicados. Só que Deus,
ele bradou em Israel e corrigiu esse falso ensino que estava sendo propagado. Porque o que eles pensavam? Bem anteriormente, desde o livro de 2 Reis, inclusive a festividade que eu ministrei foi sobre 2 Reis, né, pastor? E estudando aquele livro, nós entendemos que o povo estava rebelde. O povo estava desobedecendo a Deus. Então o que Deus fez? Deus deu várias oportunidades para que a casa de Israel se consertasse. Enviou profetas, enviou reis. Só que eles continuaram desobedecendo. E no final do livro de 2 Reis, a desobediência do povo gerou uma consequência. Deus levou aquele povo cativo até Babilônia. Deus, ele escravizou aquele povo por consequência do próprio pecado, porque já que eles não quiseram obedecer a Deus por amor, como Deus já havia alertado tantas vezes, então Deus viu que a única solução era deixar aquele povo sofrer um pouco no cativeiro da Babilônia, para que então eles fossem capazes de aprender aquilo que Deus queria de cada um deles. Só que quando eles estavam nesse cativeiro da Babilônia, eles passaram muitos e muitos anos presos naquele local. Então lá eles casavam, tinham filhos, tinham netos, as gerações iam dando continuidade. E os filhos, já crescendo naquele sofrimento terrível, eles começavam a pensar: mas por que nós estamos aqui? Então começou a se propagar esse falso ensinamento. Eles pensavam: é por causa dos pecados dos nossos pais. Os nossos pais chupavam uvas verdes e os nossos dentes é que foram prejudicados. Essa metáfora significa o seguinte: a uva verde, a uva que não está madura ainda, ela é muito ácida. E quando você chupa uvas muito verdes, que ainda estão muito ácidas, ela vai desgastando o dente. O dente vai perdendo o poder de corte. Ou seja, eles queriam dizer que por causa dos pecados dos pais, eles estavam sendo enfraquecidos, castigados naquele local. Só que o Senhor disse que não era isso, porque a responsabilidade é individual. Eles não estavam lá somente por causa dos pecados dos pais. Eles estavam lá sim, pagando por uma consequência, porque querendo ou não, quando os pais vivem uma vida de desobediência, infelizmente isso acaba trazendo algumas consequências para dentro do lar. Então, de forma indireta, os filhos são um pouco prejudicados. Porém, isso não significa que o pecado do pai está sobre o filho. Não, porque mesmo que o pai tenha vivido uma vida completamente errada, se você é filho, você não precisa necessariamente seguir os mesmos erros dos pais. Você tem um livre arbítrio para tomar uma nova decisão e uma decisão de obediência a Deus. Então Deus ele vem desconstruindo isso. Ele diz que em Israel não era mais para se propagar esse falso ensino. Os filhos não estavam sendo castigados por causa do pecado dos pais, mas não, todos têm livre arbítrio para decidir se vai obedecer a Deus ou não. Leitura de quinta, Ezequiel 18, 2 e 3. Amém. Então era isso. Era esse tipo de pensamento que estava sendo cultivado na terra de Israel. Mas Deus já deixou bem claro que não. Estava errado. Leitura de sexta, Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Esse versículo é esse que eu mais gosto.
É muito completo porque ele deixa bem claro isso que nós acabamos de falar. Deus, ele não leva em consideração o tempo de ignorância, ou seja, o que é ignorância? Ignorância é falta de conhecimento. Então, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos na ignorância, não tínhamos conhecimento da verdade. Porém, a partir do momento que nós temos conhecimento da verdade, nós temos a oportunidade de nos arrepender e fazer tudo diferente. E Deus não cobra aquilo que foi feito em tempo de ignorância, porque se você se arrependeu naquele momento, Deus ele lança os seus pecados no mar de esquecimento. Deus ele não cobra os pecados que foram praticados antes de conhecê-lo. Se você o conheceu agora, é como se ele passasse uma borracha do seu passado. Está perdoado. Esqueci. Você não vai carregar a condenação daqueles pecados. O seu início começa a partir do momento que você começa a andar com ele. Isso, é vida nova. Aceitou a Cristo, esquece a vida que você teve. Uma observação em relação aos filhos sofrer as consequências que os pais eles param o governo. Isso não tira a responsabilidade do pai permanecer, ele realmente chupar uvas boas no tempo certo, para que os filhos possam receber isso do pai. Sim. Os filhos eles vão ter as chances serão maiores deles permanecerem. É claro que eles não podem olhar para mim, a vida deles é individual, mas a responsabilidade do pai é extremamente importante na caminhada deles, porque o próprio Deus falou para Abraão assim: olha, eu creio que Abraão falará para o seu filho e para a sua casa daquilo que eu tenho falado, porque Deus ele coloca em nossas mãos aquilo realmente que os filhos têm, porque Deus ele quer passar de uma geração para outra aquilo que ele me deu. Então ele deu para Abraão dá para Isaac, Isaac dá para Jacó, e assim sucessivamente uma geração ela toda vai servir ao Senhor. Mas isso não tira a responsabilidade do meu filho, mesmo se eu não for, porque eu tenho testemunho disso, de pais que era totalmente, todo mundo tem esse testemunho, de pais que era totalmente desviados sem conhecer a Cristo, e o filho dele conheceu a Cristo. Então isso é individual, entendeu? Agora o bujura, ele tem que permanecer para ele primeiro e também para os filhos dele, seriamos os filhos dele. Isso mesmo, a responsabilidade é individual, mas que você tenha a condição, você tem o dever de criar os seus filhos no caminho. A palavra fala, né? Ensine a criança no caminho, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, você tem o dever de instruí-los. Só que no fim, ele vai ter aprendido, aí ele vai entender, não, eu aprendi, mas agora o dever de colocar em prática é meu. Leitura de sábado, João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardado em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Amém. Esse versículo ele fala que a pessoa que já é salva, ela pode perder a salvação. Da seguinte maneira, é importante esclarecer isso aqui. Deus ele não se aparta de ninguém. Na verdade, somos nós que nos afastamos dele. Esse versículo deixa claro que você pode até mesmo andar no caminho, só que ele cita o exemplo de Judas. Judas andou com Cristo. Judas ele foi ensinado por Cristo, ele andou lado a lado com ele, só que ele escolheu um caminho muito infeliz, porque ele não quis abrir mão do pecado oculto que estava dentro do seu coração. Ele tinha um pecado, um vício em roubar. E aí, mais para frente, por não ter se despojado desse pecado, o que ele fez? Praticamente, ele vendeu a Cristo. Ele traiu a Cristo por 30 moedas de prata. Ele tinha
a chance de ser salvo mesmo assim? Tinha. Se ele tivesse se arrependido verdadeiramente, ele teria sido salvo, porque Deus ele perdoa. Só que ele não teve esse arrependimento, ele teve remorso. E o remorso é diferente. O remorso, você sente a culpa do pecado que você cometeu, mas você não se arrepende. Então qual foi o final dele? Morte. Morte física e consequente morte espiritual, condenação eterna. Mateus, interessante a gente observar que Judas, mesmo ele sendo esse filho da traição, né, que a palavra fala é dele, entendeu? Mas ele teve várias oportunidades de, né? Ele está desde o início. Ele já foi se focar lá no final, né? Lá bem na frente. Entendeu? Então a gente está andando com Deus todo dia, né? Deus está falando, todo dia a gente tem a oportunidade de cair em si, se arrepender e receber o perdão de Deus. Você está pronto para perdoar. Não é isso? Ele teve a oportunidade durante toda a caminhada. Mas aí foi esperando, né? Foi deixando a saga rolar. E aí chegou ao ponto desse, propriamente, ele mesmo agarrar os pouquinhos. Então, eu entendo que nós não devemos deixar chegar a esse ponto, mas perceber que nós estamos precisando de melhorar e pôr em prática, para que nós possamos ser restaurados por Deus. Sim. E nós temos essa oportunidade todos os dias. Então, não perca o tempo. Não perca o tempo, porque o Senhor ele fala o tempo todo: arrependa-se, arrependa-se. E ninguém sabe o dia de amanhã. Então, a hora de se arrepender é agora. A hora de se prostrar aos pés do Senhor, clamando pelo seu perdão, é hoje. Isso é a coisa mais importante que uma pessoa tem que fazer. E puxando um gancho também, a gente pode puxar essa história um pouco para a parábola das 10 virgens. Porque as 10 virgens eram conhecedoras da palavra de Deus. As 10 eram crentes. Só que 5 eram loucas, 5 prudentes. O que isso significa? As 5 prudentes, elas tinham azeite. Elas tinham a presença cultivada e reservada dentro de si. Enquanto as loucas, o tempo foi passando, elas foram se esmorecendo, deixando as coisas do mundo entrar dentro do coração delas. Até que chegou a hora. O noivo veio e as prudentes disseram: nós não podemos dividir o nosso azeite com vocês. Vão até os que vendem e comprem. E elas foram, só que já era bem tarde, porque o noivo já tinha chegado. Então as prudentes entraram para as bodas do cordeiro, entraram para a festa, e as loucas foram atrás, bateram na porta. Só que já era muito tarde, e o noivo disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, nesse sentido, é possível perder a salvação. Mas você só perde a salvação se você não quiser mais a salvação. Ou seja, se você desistir dessa caminhada. Se você desistiu da caminhada, você perdeu. Mas agora, se mesmo você tendo dificuldades, você pelejando contra a carne, entre erros e acertos, mas se você quer, você fala: Deus, me ajuda, Deus, me fortaleça. Você pode ter certeza que você vai conseguir, você não vai perder. Porque Deus ele conhece a intenção do coração. Deus ele sabe quem está pelo menos tentando e quem não está. Porque quem está lutando contra a carne, essa já é uma marca de que essa pessoa pertence verdadeiramente a Deus. Porque a palavra fala que nós temos que ser inconformados com este mundo. Então, se você luta contra a carne, mesmo tendo algumas dificuldades, isso significa que você é um inconformado. E Deus se agrada disso. Então, por causa da intenção do seu coração, você pode ter certeza que Deus ele não vai te lançar fora. Agora, entrando aqui na leitura bíblica em classe.
Ezequiel 18, 20 ao 28 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta os seus caminhos e viva. Esse versículo 23 aqui ele é muito importante, porque Deus ele fala que ele não se alegra nem com o sofrimento do ímpio. Nem com o sofrimento do ímpio ele se alegra. Ou seja, Deus ele ama a todos. O que Deus abomina? O pecado. Deus ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E é importante entender isso, porque infelizmente, mesmo no nosso meio, tem pessoas que não conseguem compreender esse versículo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos e potestades espirituais malignas. E tem pessoas que querem lutar contra outras pessoas. Tem pessoas que elas não entendem que a nossa luta é espiritual. E ao invés de combater o pecado, elas querem combater as pessoas. E não é isso que Deus ensina para cada um de nós. Você não pode combater a pessoa, porque a pessoa ela é amada. Todas as pessoas são amadas por Deus, até o ímpio. Até o ímpio. E às vezes as pessoas olham já com olhos de condenação. Só que todos nós já fomos ímpios um dia. Até quem já nasceu em lar cristão, porque essa pessoa, ela, mesmo que ela já tenha tido uma infância dentro da igreja, chegou a uma certa idade que ela adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Quando a maturidade chega, essa pessoa ela tem consciência do mundo. E quando ela tem essa consciência do mundo, a carne começa a despertar. E quando a carne começa a despertar, a partir desse momento essa pessoa já tem esse tipo de conhecimento. Então ela é pecadora? É. Ela é pecadora. Você já nasceu? Você já saiu do ventre materno? Então parabéns. Seja bem-vindo ao mundo dos pecadores. Todos. Sem exceção. Então, Deus, se o ímpio verdadeiramente se arrepender de seus pecados, Deus perdoa. Todos. A gente já pensa logo, nossa, mas vamos colocar uma balança aqui. Qual pecado será que tem mais peso? Para Deus tudo é pecado. Às vezes a gente fala, nossa, mas até quem estupra, até quem mata, porque é normal mesmo vir essa ira no nosso coração quando nós temos conhecimento dessas coisas chocantes. Mas até para eles, se houver arrependimento verdadeiro, até no último segundo de vida, Deus perdoa. É porque Deus vê ele sendo usado por Satanás. Porque ele em si, se ele tiver clareza, né, de Deus, ele não vai cometer tais crimes, grotescos, né? Porque na verdade, de uma maneira ou de outra, nós somos influenciados por Satanás. Tem uma maneira direta e uma maneira indireta. As duas te faz pecar, todas as duas. Um é quando toma toda a sua mente, né? No caso do gadareno, e a outra é a influência indireta, que é o mais normal, que ele atrai você pelos seus próprios desejos, aquilo que está dentro de você. Você prefere uma coisa ou outra. Se você não tem o conhecimento de Deus, se você tem o conhecimento só do mundo, normalmente, como a gente tem visto, normalmente as pessoas vão ser atraídas pelos gostos do mundo de Satanás, que ele coloca os pratos, né? Então, dessa maneira, você está distanciando dele. E é muito fácil a gente ver isso aí e detectar essa
esse chamado de Satanás por nós pelos nossos desejos. Nós somos atraídos pelos desejos do mundo. Exato. E quem se arrepende verdadeiramente, ela produz frutos. O arrependimento verdadeiro, ele gera transformação. O que é arrependimento? Porque talvez alguém pense, o que é arrependimento? Arrependimento é só eu me ajoelhar no chão e pedir perdão? Arrependimento não é só pedir perdão, porque pedir Perdão, você pode pedir da boca para fora. Arrependimento é quando você realmente reconhece que você está errado e que você quer uma vida diferente, uma vida totalmente diferente daquela que você já viveu até hoje. 24. Isso. 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ou seja, quem que é salvo? Salvo é o remanescente, aquele que permanece. Se uma pessoa teve uma vida fora da presença de Deus a vida toda, mas no último dia ela se arrependeu, ela está salva. Se uma pessoa fez tudo conforme Cristo queria, se ela teve uma vida na presença de Deus, mas lá no finalzinho da sua vida ela se desviar, ela será condenada. Então não é o tempo que determina, não é o seu tempo de crente, mas é a permanência. Quando ele voltar, se você estiver firme na presença dele, você sobe. Mesmo se você já tiver servido a vida inteira, se você desviar, aquilo que ficou para trás não importa mais. O que importa é aquele momento. Aquela parábola que os trabalhadores ficam muito injuriados com aquele rapaz que chegou, né? Depois que eles já estavam trabalhando, ele chegou lá para trabalhar também, e ele recebeu o mesmo salário que eles outros, né? Aí ele ficou indignado, eu estou aqui há tanto tempo, falou, não, mas todos são, se você está salvo, você recebe o mesmo galardão, as mesmas, o céu, você recebe o céu. Se você se arrepende hoje, você, como aquele rapaz lá da cruz, né? Vai para o céu do mesmo jeito, aos 45 segundos tempo falar. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Introdução. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados, sobre a máxima usada em Israel, uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, daqueles que me aborrecem. É o princípio divino que é estabelecido desde a lei de Moisés.
Isso é lembrado na história de Israel. Ou seja, essa lição ela vem também desconstruir uma falsa doutrina, que é a doutrina da maldição hereditária. Irmãos, isso é muito comum. Isso é muito comum. Se você rodar por alguns ministérios por aí, você vai ouvir essa doutrina da maldição hereditária. Só que esse ensino de hoje ele vem desconstruir dizendo que não, a maldição hereditária ela não existe. Ela não existe. Nenhuma maldição passa hereditariamente do pai para o filho. O que o Senhor quis dizer? Quando Deus diz que Ele pode castigar, pesar o pecado dos filhos, o pecado dos pais dos filhos, Ele está dizendo que se os filhos permanecerem nos mesmos pecados dos pais, eles sofrerão as consequências. Mas tem essa condição, essa condicional. Se o seu pai tem uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, e você permanece nesse mesmo falso ensinamento do seu pai, se você comete os mesmos pecados, você vai sofrer as mesmas consequências que ele. Porém, não é porque passou do seu pai para você hereditariamente. É porque você, por livre e espontânea vontade, decidiu permanecer nesse erro. Então é importante desconstruir esse falso ensino. Maldição hereditária não existe. Às vezes é bem comum a gente ouvir: nossa, mas aquele homem ele era um viciado, era um alcoólatra, batia na esposa, o lar dele era destruído, e a maldição na vida dele foi tão grande que hoje o filho vive do mesmo jeito. O filho se casou, hoje também é um péssimo marido, espanca a esposa, é alcoólatra também. Está vendo? O filho pegou a maldição do pai. Não. O que acontece nesse sentido? O que acontece é que aquele filho cresceu nesse tipo de contexto. Ele via a forma que os pais eram, ele cresceu naquele ambiente conturbado e ele aprendeu, ele repetiu tudo aquilo que ele viu, não porque ele herdou aquela maldição, mas porque ele foi ensinado daquela forma. Ele foi ensinado daquela forma. Os psicólogos mesmo, eles ensinam que a nossa tendência é repetir nos relacionamentos atuais aquilo que nós observamos nos relacionamentos dos nossos pais. Então é uma questão psicológica, uma questão cultural, habitual, e não uma maldição espiritual. Porque você não é obrigado a seguir os erros de ninguém. Ainda que você tenha sido ensinado totalmente errado, ainda que você tenha crescido num lar conturbado, um lar destruído, Deus vai te dar a oportunidade hoje de viver em um lar diferente. Porque você pode trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Você não é uma projeção daquilo que os seus pais foram. Não. Você não é obrigado a viver uma vida de destruição que você viveu na infância. Porque Deus é poderoso para curar todos os seus sofrimentos, toda a ferida que ficou gravada na sua alma. Deus é poderoso para curá-la. Não importa quantos anos tenham se passado, aquela ferida, aquele trauma que você sofreu, ele não te define. Você não é o trauma que você sofreu. Você não é a agressão que você sofreu no seu lar. Você não é o abuso que você sofreu dentro do seu lar, dentro da sua família. Você não é a língua que te feriu no passado. Você não é. Você é filho de Deus. A partir do momento que você aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, é vida nova, é vida espiritual, é vida financeira, é vida física, é tudo novo. Ele te dá a oportunidade de se agarrar às boas novas de salvação que trazem diferença por completo. Ela não traz mudança, ela traz transformação completa.
porque Ele carregou as nossas enfermidades, Ele levou sobre si todas as nossas maldições, e por causa das suas pisaduras nós somos sarados, nós fomos curados. Aleluia. Glória. Eu estava na casa de uma irmã que eu conheço há muito tempo, essa semana, e ela estava me falando que ela está fazendo curso de terapeuta. E falando, né, acerca dessas coisas que a pessoa, quando está com problema de depressão, tem que procurar um terapeuta, e aí tem que fazer uma retrospectiva do que a pessoa foi no passado, para guardar traumas, que precisa ser curado. Quando a pessoa fala tudo que está sentindo, que passou no passado, né, para poder ser curado através dessas terapias. E também que nas igrejas, né, tem a tal da quebra da maldição na vida das pessoas. E eu falei para ela, né? Falei, quando a gente aceita Jesus, que a gente vai, faz a instrução do batismo, desce as águas para sepultar o velho homem. Quer dizer que você tem que escutar aquela podridão todinha que você foi no seu passado, não? Invalida o que Deus fez, o que Jesus fez por nós, né? Aí eu sei que ela contornou lá, do jeito dela lá, né? Que ela queria que eu acreditasse naquilo que ela estava fazendo ali, naquele curso que ela estava fazendo, porque por causa de uma filha minha eu venho ter alguns problemas, que foi conversar com ela e ela fez essa terapia com ela, né? Aí a minha filha falou assim, de problemas que a gente teve no passado, aí ela falou que eu tinha que ir lá para fazer terapia com ela para voltar no passado, para poder ser sanada esse problema na família. É importante nós conhecermos aquilo que nos feriu, porém a cura mesmo, a cura definitiva, se você não estiver alicerçado na presença, você não vence. Então, esse versículo, né, que fala sobre aquilo que Jesus fez por cada um de nós, ele desconstrói essa doutrina da maldição hereditária, porque Cristo carregou sobre si as nossas maldições. Ou seja, toda a maldição que você carregava na sua vida, ela já foi destruída a partir do momento que você aceitou a Cristo. Então, aquilo que você pode ainda estar sofrendo são apenas consequências do passado. Não é uma maldição. Não é. Espiritualmente não é uma maldição. É só uma questão de hábito. Porque agora que você vai ter o conhecimento da verdade, essa palavra vai dia após dia remoendo, e você vai aprendendo aquilo que é certo, e você vai abandonando aquilo que é errado. Mateus, o pastor sempre dá o exemplo do cartão de crédito para nós. Tem gente que nunca presta atenção naquilo que ele fala. Porque se você passar o cartão de crédito, futuramente o cara tem fatura, né? Vai vir. É isso. Não tem como fugir, né? É desse jeito. É uma consequência. Uma consequência que você vai ter que passar por causa das suas escolhas erradas. E não por causa de maldição. Então não esqueçam isso. Então, aqui Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30-31 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. O problema em nosso tempo: a doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Eu já presenciei isso daqui. Tem mesmo uma doutrina chamada batalha espiritual. Essa doutrina é um pouco mais comum
em igrejas neopentecostais. É bem frequente mesmo, é a marca das igrejas neopentecostais, como da primeira onda. As igrejas neopentecostais são divididas em primeira e segunda onda. Dentre as da primeira onda, nós podemos citar a Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Plenitude do Trono de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus. Eles propagam esse tipo de doutrina de batalha espiritual constante. O tempo todo é como se você tivesse uma luta espiritual. Tudo que acontece é porque o diabo fez. Tudo. Mas qual que é o risco disso? Porque isso não é verdade. É mais fácil você imputar todas as culpas para cima do diabo do que reconhecer que você é que falhou. É mais fácil terceirizar a culpa do que assumir, não, eu falhei porque eu desobedeci a Deus. Então, é isso que desconstrói esse tipo de doutrina. Responsabilidade é individual. O seu maior adversário é você mesmo. Você mesmo. O diabo é o nosso inimigo? Sim. Só que ele opera onde ele encontra legalidade. Se você não dá legalidade, se você sela a sua vida com o Espírito Santo, então ele não encontrará legalidade. Mateus, tem até um grande pensador que fala, né? É muito mais fácil expulsar um demônio do que mudar o caráter. Então é muito mais fácil eu falar que é o demônio que está fazendo isso na vida da pessoa. Mas é o caráter dela. Então é muito mais fácil eu ir lá e expulsar o demônio, porque Deus não dá poder para isso. Mas mudar o caráter é só a pessoa querer, e tem que ser uma mudança que o Espírito Santo faz por dentro, demora anos para que tudo aconteça. E há um perigo em relação a colocar a culpa no diabo. Se você terceirizar para ele, nunca você vai reconhecer que você é o pecador. Sempre você vai estar colocando culpa nele. Então as chances são mínimas para você falar assim, cara, eu estou errado, eu vou precisar mudar isso aqui. Você entendeu? É muito importante isso também. E é isso. Responsabilidade é individual. Então, cada um é responsável por aquilo que faz. Então, é muito importante, né, nós termos isso em mente. E essa doutrina, ela não se restringe somente às igrejas neopentecostais. O nosso próprio meio é comum. Porque eu já ouvi demais. Em todas as igrejas, qualquer igreja cristã que não tem o conhecimento dessa palavra, ela acaba propagando esse tipo de coisa. Batalha espiritual constante. Essas doutrinas que nós estudamos aqui da maldição hereditária, isso é comum. Eu não sei qual que é a vivência dos irmãos, mas com certeza alguém que já ouviu esse tipo de coisa, já? Sim, uma vez eu fui numa igreja, né? Aí a primeira vez que eu fui lá nessa igreja, eles fazem muita campanha para quebrar a maldição. Inclusive e eles me deram sabonete de arruda. Nossa! Falou assim que era para tomar banho. Meu Deus! Para quebrar maldição hereditária. Vamos ver. Na época eu não tinha conhecimento, né? Não sei. Ou seja, essa realidade está distante, não. Estava desesperada, né? Problema em casa. Sim, eu já ouvi também. Já ouvi muito isso de fazer campanha para quebrar maldição. Campanha de salvos. Campanha de sabão e pó ungido. É isso. Mateus, a gente vai longe, vai estar. Sábado do hospital, o pregador falou que estava quebrando a maldição lá daquele jovem, maldição hereditária. Aí eu só vi a. Não. É chocante, né? Não, eu fiquei pensando. Pior que aí o povo dá glória a Deus e. Tá, glória a Deus. Nossa, Que ele está acontecendo ele mesmo. tá quebrando, ele tá quebrando tudo. Eu, meu Deus, tá quebrando E essa tudo. igreja é bem grande, tem muito seguidor. Tem. Nossa, é terrível, terrível. Mateus, tem até a vassoura santa para bater as imundícias do diabo. Tem. Aí combina logo a vassoura com sabão. Vai lá, vai varrer na maldição. Mas a maldição. O pecado, gente, é individual. O que eu mais vejo é pessoas orando para Deus proteger, para Deus guardar da inveja, sendo que a própria pessoa está com o coração imundo, impuro.
Se você é uma pessoa que realmente tem comunhão com Deus, você não precisa ter medo de inveja. Podem jogar inveja, podem jogar praga, maldição em cima de você, não pega. Se você tiver a presença de Deus, porque também se você não tiver, aí você é vulnerável mesmo, aí pode ter medo mesmo. Na verdade, a pessoa sofre daquilo que ela mesmo, como foi falado na quinta-feira, daquilo que ela realmente é. Você está entendendo? Porque esse tipo de inveja, as coisas, se isso por um acaso fosse verdade, cara, esse mundo era um caos, né? Porque, você já pensou? Cara, todo mundo tem inveja, todo mundo tem inveja. Então, as pessoas, ela é refém daquilo que elas são. Por isso que o evangelho ele não tem que ser pregado individualmente falando, o evangelho ele não tem que ser pregado. Eu vou estudar, os teólogos, porque eles fazem muito isso, eu vou estudar para que as pessoas conheçam quem é Jesus. Não, na verdade você vai estudar para que você conheça Jesus. Nós precisamos ser libertos. Se nós queremos uma melhor, o evangelho tem que ser pregado para nós. Não é para inveja do irmão A ou do irmão B, é para inveja do Bujura mesmo. Você está entendendo? O evangelho ele veio com um propósito de te limpar. Aí automaticamente, quando alguém vê a sua mudança, fala, eu quero aquele evangelho também. Eu não quero o Bujura, eu quero o evangelho que ganhou ele. Está entendendo? E é por isso que é importante tomar a palavra para nós. Porque nós não podemos ficar, nossa, aquela palavra que foi pregada hoje foi todo dia para o irmão. Foi todo dia para o fulano. Não, toma para si. Não, essa palavra foi para mim. Foi para mim, aí, mesmo se não tivesse sido para mim hoje, ela vai servir para mim amanhã. É para mim. Então, deixe de observar o cisco do olho do irmão e observe a trava que está dentro do seu próprio olho. Desse jeito. E o Adjun comentou também, né, a questão do demônio. É muito fácil pensar, né? Só ir lá e mandar embora. Mas o que o Evangelho diz? Jesus ele conta, né? Certo homem era endemoniado, aquele espírito imundo que estava nele foi expulso. Esse demônio vagou por lugares áridos, desertos, e voltando, ele encontrou a casa vazia e adornada. Ou seja, quando ele voltou para aquela pessoa, ele encontrou a casa limpa. Por quê? Porque tinha acabado de expulsar. Então a pessoa ficou vazia. Só que essa pessoa, mesmo não tendo mais o demônio dentro de si, ela não se preencheu na presença de Deus. Aquela pessoa, ela não buscou a transformação. Ela continuou dando legalidade que o demônio fez, retornou e ainda retornou 7 vezes pior. Então, não é só expulsar o mal a partir do momento que você conhece a palavra, mas é permitir que Deus faça essa transformação por completo dentro de você. Essa é a parte mais difícil, mas é a parte que nós temos que buscar, porque se você não buscar a transformação, você não vai permanecer. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus, ele visita a iniquidade daqueles que o aborrecem. Então sempre vai ter uma condicional. Você está aborrecendo a Deus, mas você tem agora o conhecimento, você mudou de vida mesmo, de verdade. Então não se preocupe. Aquilo que passou, passou, não te afeta mais. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Há esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes, com exemplos claros e ilustrações, a vontade de Deus que é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso, o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, refutando o pensamento fatalista. Tanto os exilados da Babilônia, como os que estavam em Judá e em Jerusalém,
acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso deste ditado popular, porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa, ou seja, não existe isso de fatalismo. Eu até ouço algumas pessoas dizendo que isso tudo de errado está acontecendo, que seja feita a vontade de Deus. Você nem sabe se essa é realmente a vontade de Deus, está falando isso. Às vezes não é. Às vezes aquilo que está acontecendo está tudo errado mesmo, e Deus quer que você tome um posicionamento na presença dEle, para que Ele intervenha nessa situação. Mas você só fica falando, que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, mas você nem sabe qual é a vontade de Deus. Você só vai saber qual é a vontade de Deus se você tiver muito conhecimento bíblico. Se você estudar a Bíblia de verdade, você está preparado para suportar qualquer tipo de situação. E você vai saber discernir. O Espírito Santo lhe dá esse discernimento para você saber aquilo que é e aquilo que não é a vontade de Deus. E aquilo que não é a vontade de Deus, você vai ter unção suficiente para combater. Então não existe esse fatalismo. Muito cuidado. Muito cuidado também com essa ideia de destino. Destino não existe. Crente não é guiado por destino. Crente é guiado pela presença de Deus. Não existe isso. Eu já estava destinado a sofrer isso que eu estou sofrendo agora. Fulano desviou da presença de Deus, ele já estava destinado a ser desviado. Não estava. Deus, ele concede o livre arbítrio. Ou seja, Ezequiel, ele combateu essa doutrina do fatalismo. Não existe livre arbítrio para mim e para você. Hoje você tem a opção de escolher a quem você quer servir: a Deus ou o mundo. Duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, se volta para Deus, toda pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas se pelo contrário, o justo se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no pecado que pecou, neles morrerá. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Sobre a reação de Israel, uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Vejam esses exemplos. Não é Arão, levita, teu irmão? Não errais vós em razão de não saberes as Escrituras e nem o poder de Deus? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão: os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Sobre a justiça, Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. Ou seja, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. É o contrário, é pelo fato de já sermos salvos que nós praticamos boas obras. Só que cada boa obra que nós praticamos, Deus ele vai dar um galardão. Deus ele vai galardoar cada um conforme a obra que praticou. Ou seja, se você praticou mais, vai ser galardoado de forma mais abundante.
Se praticou menos, vai ser galardoado de forma pequena. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo. Considerando justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição, Deus é o justo, é o juiz justo. O arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus, e não acusar o próprio Deus. Não é transferir a culpa, porque isso também acontece. A pessoa peca, e depois, quando está sofrendo a consequência, fala: ai, Deus me castigou. É a mulher que me deu. É a mulher que teve 10. É por causa dos outros ali, ó. Fez pecar. E me infernizou tanto que eu desviei. Não, a responsabilidade é individual, é você e Deus. No final das contas, é você e Deus. Porque quem realmente entende quem Deus é e reconhece que você precisa dele, você não se desvia por nada. Você pode até querer inventar essa desculpa, culpando outras pessoas por você ter se desviado. Mas e Deus? O que Deus é para você? As pessoas podem errar, mas e Deus? Deus não erra com você. As pessoas podem errar, mas Deus não erra com você. Então você está servindo as pessoas tão somente ou a Deus? Fica essa reflexão. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. É impossível ser feliz sem Cristo. É impossível. Você pode até fingir que é feliz, mas no fundo você não é. O abismo que há dentro de cada um de nós só pode ser preenchido pela presença de Deus. Tem pessoas que acham que são felizes. É diferente. Achar e ser é bem diferente. A pessoa pode até achar que é feliz, só que ela pode viver essa vida inteira longe da presença de Deus, mas naquele dia, no dia do juízo, se ela não tiver mudado, ela vai entender que na verdade ela não havia encontrado a verdadeira felicidade. Só que aí vai ser tarde demais. Então a chance é hoje. A chance que cada um de nós temos é hoje, é para agora. Qual que é a palavra de Deus para cada um de nós? Arrependa-se. 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 Vinde como estais. Porém, depois que você já tivesse a chegar na presença dele, ele não mais vai permitir que você permaneça da forma que está. Ele te ama do jeito que você é, só que ele te ama mais ainda para não deixar você permanecer do jeito que você é, porque o amor de Deus transforma. Esse é o Evangelho, transformação, vida nova, novidade de vida. Todas as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então que essa palavra fique gravada em nossos corações. Vou ler aqui a conclusão. Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Vou passar a oportunidade para o pastor para fazer algumas perguntas. E eu agradeço a oportunidade.